A carreira que nos está proposta, segundo trimestre de 2024, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Aula 11, a realidade bíblica do inferno. Texto áudio, vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Que palavra maravilhosa, papai. Obrigado porque o Senhor deixou registrado para nós todas essas coisas. Por isso nos ensina mesmo a atender a necessidade desses pequeninos que o Senhor tem neste mundo, papai. Nos ensina como igreja, nos ensina como indivíduos de um reino celestial, que nós possamos realmente, Deus, cumprir nossa missão, cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Meus irmãos, minhas irmãs, que eles possam mesmo, papai, acudir àqueles que tiverem necessidade e através disso poder alegrar o teu coração. Obrigado por esse tempo de escola dominical, obrigado por essa aula e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá para a verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Muitos evitam falar sobre este tema, entretanto, não falar a respeito desse assunto não evita que alguns caminhem em sua direção. É o que eu disse na aula passada. Querem o céu, mas estão caminhando direto para o inferno. Um dia todos vão experimentar a morte, independente da classe social a que pertençam, religião ou títulos. E sabemos que depois da morte segue-se o juízo, o céu ou o inferno. O inferno é real e ele não foi preparado para o ser humano. Por essa razão, nos sentimos incomodados, desconfortáveis de falar a respeito dele. Um alerta urgentíssimo para nós. Embora esse seja um assunto difícil de tratar, é um dos principais do Novo Testamento. Jesus ensinou de forma enfática essa realidade nos evangelhos. Muitos criam uma imagem humana para colocar medo nas pessoas e mantê-las presas a uma religião, a um dogma, a ritos e outras coisas desse tipo. Jesus veio salvar o homem do pecado. Contudo, em momento algum ele escondeu ou camuflou a realidade para aqueles que não seguem os ensinos do Pai. Tal realidade deve valorizar a tão grande salvação que Deus providenciou para nós e por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade em um lugar de dor,
e sofrimento. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno no inferno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna no céu. A introdução. Jesus ensinou mais a respeito do inferno do que do céu nas páginas dos evangelhos. Você pode conferir para você ver. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas deste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Isso nos lembra algo interessante. O purgatório, lembra que algumas pessoas falam sobre isso? É o estado e o processo de purificação temporária, em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Sabemos que nada disso existe e a única verdade é que ou o céu ou o inferno é o nosso destino final. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Mentira também. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo puro e simples que o Mestre veio nos ensinar. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Paulo escreveu sobre esses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia, resistiriam à verdade e apostatariam da fé, e dariam ouvidos à doutrina de demônios, tendo consciências cauterizadas. Olha o que ele escreve. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que tem cauterizada a própria consciência. Cabe aqui uma definição que diz que o inferno é um lugar designado por Deus para os perdidos, para o castigo eterno tanto do corpo quanto da alma. Esta agonia será, sem dúvida, a maior de todas as tragédias possíveis. Mundo inferior, mundo dos mortos, sepultura, inferno, cova, morada dos mortos, lugar de perdição, castigo, são nomes dados ao mesmo lugar. Os apóstolos também ensinaram a ideia de um severo castigo eterno para os perdidos. Na volta de Cristo, os que vivem fora de um relacionamento adequado com o Senhor Deus experimentarão repentina destruição quando os anjos vierem como labaredas de fogo e tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios. Um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade separadas de Deus. O castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram e se rebelam contra Deus e sua palavra. Eterno. Castigo eterno. Este castigo tem relação direta com o pecado. Todos, sem exceção, que não se arrependerem de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. O que a palavra fala sobre isso? Vamos ver. João está escrevendo, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. João continua: deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Conclusão: a ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto de uma escolha pessoal em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Devemos estar firmados em Cristo durante a nossa caminhada de fé, pois sem Ele passaremos a eternidade longe do Senhor. Então, é interessante você entender que não foi um plano inicial de Deus, mas por causa do pecado, muitos vão escolher e muitos estão escolhendo deliberadamente se afastar de Deus e não querer as coisas de Deus. Então, a mesma pergunta: você quer ir para o céu ou para o inferno? Então, cuidado para não querer ir para o céu e as suas atitudes te levarem direto para o inferno. Seja uma pessoa realmente consciente, porque você vai ser indesculpável diante de Deus. Salvação foi o que Ele veio trazer, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como está escrito em Timóteo. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz, faça a escolha certa, escolha o céu, escolha a vida eterna com Deus, e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.